Salve, salve, meus queridos. Que alegria e satisfação estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso canal Fisicando com o Fernando. O vídeo hoje é um pouquinho diferente, eu vou te explicar por quê, mas eu espero que você se sinta bem no nosso meio nos próximos minutos para a gente conversar sobre um assunto difícil, mas é um assunto muito atual, um assunto com diversas aplicações e é um assunto que muita gente ouve falar, mas não sabe muito bem o que que é. Porque algumas coisas se misturam, tem gente que tem dúvidas, tem gente que ouviu falar algumas coisas e não sabe se isso é só ficção, né? Ou se tem coisa de física por trás. Nós vamos conversar hoje sobre a equação de Schrödinger e os impactos que ela tem na nossa sociedade de hoje. Por que que é um vídeo diferente? Porque esse é um vídeo que eu estou fazendo a princípio como uma das etapas de uma disciplina que eu estou fazendo para o mestrado. Então, professora Ana Lúcia, um grande abraço para você. Espero que o vídeo esteja de acordo aí com a proposta da atividade, mas eu achei por bem a gente lançar esse vídeo aqui no nosso canal para tentar alcançar um público um pouco diferente, mas mesmo o pessoal que já está acompanhando nossos vídeos há um tempo, ter uma ideia realmente sobre o que esse assunto realmente trabalha, né? Eu montei um mapinha aqui, como se fosse realmente um mapa do Tesouro, para a gente conversar sobre um breve histórico, né, que está por trás aí dessa construção, dessa nova física do século XX, abordar o caso unidimensional da equação, avaliar algumas aplicações, alguns extras que a gente vai trazer, e a interpretação probabilística que a mecânica quântica tanto trabalha, né? Queridos, quando a gente fala em física moderna, a gente está falando da virada do século XX. Já começa ali com a teoria de Max Planck em 1900, quando ele descobre a ideia dos quanta de energia. A energia seria quantizada em pacotinhos proporcionais à frequência, né? E esses pacotinhos, a proporcionalidade, aquela constante de proporcionalidade, ficou conhecida posteriormente como constante de Planck, cujo símbolo é o H. Esse símbolo ele persegue o século XX com a quantidade imensa de aplicações onde essa constante vai aparecendo. E os resultados da quantização da energia, do fenômeno da radiação do corpo negro, as coisas elas foram avançando para novas interpretações. Você tem a relatividade de Einstein, logo no comecinho, 1905, a coisa estava fervendo. Eu destaquei aqui 4 simpáticos rapazes do início do século XX que têm contribuições imensas para o que a gente conhece hoje como física moderna, como mecânica quântica. Este rapaz aqui embaixo, um dinamarquês que com certeza você já ouviu falar, que é o Niels Bohr. Niels Bohr, o mesmo cara famoso aí para o pessoal do ensino médio das órbitas do átomo, do modelo atômico, que trabalha com níveis de energia e tudo mais. O Bohr, ele tem um Nobel em 22, muito relacionado a essa questão do modelo atômico. A descrição do átomo de uma forma muito mais precisa do que modelos antigos. A gente tem construção desde Dalton, passando por Thomson e mais recentemente Rutherford, mas Bohr dá um salto muito grande. O fato é que essa ideia das órbitas ela ainda não era muito bem aceita por outras pessoas do mesmo, vamos dizer assim, do mesmo ciclo, né? Que estavam trabalhando realmente para explicar a física das coisas pequenas, a física nuclear, a física atômica. Este rapaz aqui em cima, talvez você já tenha ouvido falar, o nome dele como um apelido de um personagem muito famoso de um seriado muito vencedor na história do mundo, na história da teledramaturgia do mundo, que é o Heisenberg, né? O Werner Heisenberg, também Nobel em 32, né? O Heisenberg conhecido pelo princípio da incerteza e também pelo apelido lá do Walter White nas suas, vamos dizer assim, nos seus empreendimentos, né? Lá no Novo México, quem não assistiu, assista Breaking Bad, a série é muito boa, né? O Heisenberg é alemão, né? Ele não aceitava muito bem essa teoria das órbitas. Ele tinha problema com isso. Ele tinha problema. O fato é que a gente fala muito de Schrödinger como esse baluarte da mecânica quântica, mas quem talvez tenha recebido o título da invenção, principalmente do formalismo matemático, é Heisenberg.
Heisenberg, ele rompe paradigmas, né? A primeira matemática envolvida na mecânica quântica é de Heisenberg, uma matemática matricial, cálculos com matrizes. Ele percebia que tinha operadores ali relacionados ao momento linear, que às vezes a gente chama de quantidade de movimento, né? Tinha operadores que não comutavam, que na hora que você multiplica números A vezes B e B vezes A, isso dá igual, né? Em matrizes isso não funciona. Em alguns operadores da matemática, essa operação ela não comuta. Na hora que você inverte, dá diferença, né? Então ele viu a necessidade de algumas continhas com matrizes. Isso não foi muito bem aceito para a época, mas o start matemático que o Heisenberg dá é impressionante. E aí vem o Schrödinger, austríaco. O Schrödinger ele tem o Nobel de 33, um ano depois de Heisenberg. E realmente havia ali uma necessidade, assim, umbilical, por assim dizer, de uma descrição matemática dessa nova física que estava surgindo da mecânica quântica. O Dirac, que é um outro cara, ele também trabalha um pouco com outro modelo matemático, mas é o Schrödinger que mata a charada. O Schrödinger, ele conecta a ideia da equação dele com esse rapaz aqui do lado direito, que é o nosso querido francês Louis de Broglie. O de Broglie ele é Nobel de 29 por conta de uma preciosidade que é a dualidade onda-partícula. As coisas que são partículas têm comportamentos ondulatórios e as ondas têm comportamentos corpusculares. Essa ideia dos pacotes, né, de energia, dos pacotes de onda, das coisas que oscilam, foi o start para o Schrödinger falar: vou montar uma equação, vou postular uma equação, que a equação de Schrödinger não é demonstrável, ela é postulada, tal como algumas leis, inclusive da mecânica clássica, até mesmo de Newton, né? Por mais que exista possibilidades de demonstrações da equação de Schrödinger, algumas inclusive fazem muito sentido matemático, não é o nosso objetivo aqui no vídeo, mas por definição, por assim dizer, a equação ela é postulada, né? Mas o pulo do gato, e daqui a pouco vai ter uma ideia de gato, né, bastante famosa aí do gato de Schrödinger, né? A gente vai entender basicamente o que é isso. Mas o pulo do gato de Schrödinger é fazer uma conexão com a equação de onda, que era já muito bem conhecida da mecânica clássica, e essa ideia de pacotes de onda de de Broglie. Só que tem um problema. A equação de Schrödinger, na prática, nada oscila. Apesar dela ser uma equação de onda, não há uma relação clássica, não há uma conexão clássica de algo que está realmente oscilando, formando uma onda. Isso é algo muito pouco intuitivo para nós. Por isso que pessoas acham que mecânica quântica são coisas relacionadas ao mundo esotérico, né? Ao mundo espiritual, à cura quântica, essas baboseiras que as pessoas divulgam, porque muitos não entendem, não sabem, e porque realmente ela foge ao que nós entendemos de senso comum. É uma equação de onda, só que nada oscila. A ideia das ondas de matéria de de Broglie está muito próxima aqui. A ideia da relação, pelo menos uma ilustração, né, com a formação dos harmônicos, das formas vibracionais, dos estados vibracionais em cordas clássicas, há pelo menos uma relação próxima da equação, né? Schrödinger monta uma equação que depende do tempo e depende das três dimensões, x, y, z. É possível separar essa equação em duas partes. Uma equação que só depende do tempo, né? E essa equação ela tem um resultado muito interessante, que é a solução estacionária que a gente chama. A parte que depende do tempo, ela não depende do sistema físico. Independente do fenômeno que está sendo estudado, explicado pela equação de Schrödinger, a parte da equação que depende do tempo ela não muda. Isso é um resultado bastante interessante. Depende de uma exponencialzinha, tem um número complexo, tem uma questão de energia e tem a questão do tempo, né? A gente não vai destacar tanto essa parte temporal, mas sim a parte espacial, dependendo de x, y, z, um vetor R, um vetor posição. O que a gente vai fazer é simplificar essa equação para o caso unidimensional, uma relação de x, né? Como a gente está falando de um mapa, vamos circular um pouco o nosso mapa aqui, ó, para a gente abordar outras coisas. Perceba aqui, eu quero dar um destaque, queridos, com relação às possibilidades
de estados, de coisas muito pequenininhas, que é o foco da equação de Schrödinger, a descrição matemática detalhada desse mundo subatômico, né? Como que as partículas podem se comportar em diferentes estados, para diferentes energias. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, e esses estados são representados por essa letrinha do alfabeto grego, que está aqui na equação, a gente já vai explicar os termos, que é a letrinha psi, 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 representando de fato esta função de onda. Perceba que há uma relação muito próxima entre esses desenhos aqui das funções com relação aos modos vibracionais das cordas, os harmônicos, primeiro, segundo e terceiro harmônico, né? Eu já explico aquele outro gráfico ali do lado, tá bom? O que a equação está escrevendo, queridos? O H cortado que está aqui, este H cortado, nada mais é do que a constante de Planck, chamada normalizada, né? Dividido por 2π. Parece bastante esse H cortado. A gente pega o H cortado e leva ao quadrado, divide por 2 vezes a massa da partícula, esse m, tem um sinalzinho de menos. Este símbolo aqui, pessoal, é uma derivada, uma operação matemática que você vai derivar 2 vezes, é como se fosse um expoente aqui, mas não é bem um expoente, né? É só para representar que eu estou derivando 2 vezes essa função de onda, né? Dependendo da forma como essa função, essa derivada tem respostas matemáticas diferentes, né? Perceba que a função de onda ela reaparece aqui em diferentes termos da equação. Este E que está aqui é a energia a qual a partícula ela está sujeita naquele fenômeno específico, mas talvez o grande cara, o cara que realmente impacta na resolução é este V. Este V, queridos, é o potencial. O potencial, que em casos mais gerais também dependeria do tempo, pode neste caso depender da distância, da posição x, pode ser um potencial constante, a equação ela tem o mesmo formato independente do potencial. O fato é que a resolução da equação, a forma como o psi de x, a função de onda estará descrita, depende totalmente do potencial. Totalmente. Então, potenciais de barreira, potenciais finitos de um lado, infinitos do outro, potenciais finitos dos dois lados, enfim, diferentes tipos de potenciais, como que se aprisiona a partícula na sua caixinha, certo? Dependendo do potencial, a função de onda assume comportamentos totalmente diferentes. É o potencial que tem esse impacto essencial na parte espacial da equação, né? O fato é que psi de x, sendo uma função de onda e nada oscila, parece que é o cachorro correndo atrás do rabo e não se resolve absolutamente nada. O fato é, queridos, que o que importa para nós em psi de x, vou até trocar de cor aqui para a gente destacar, psi de x, o significado dele é muito mais importante. Ele tem um significado relacionado ao que nós chamamos de densidade de probabilidade. Isso sim tem um significado. Essa função psi de x, ela pode ser qualquer coisa que você pode imaginar. De coisas mais simples, como um seno, como um cosseno, coisas que realmente oscilam, até composições de funções assim inomináveis, certo? O fato é, queridos, que independente da forma como o psi de x estiver escrito, ele representa para nós a probabilidade de encontrar a partícula em uma determinada região do espaço. Então, se você somar as contribuições que o psi de x tem em determinados espaços do todo, do fenômeno que está sendo estudado, esta soma desses pequenos pedaços estará associada à probabilidade de encontrar a partícula naquele pequeno espaço. Somar pequenas coisas, muitas vezes, na matemática é representado por uma integral. Então, se nós integrarmos no espaço, porque a partícula ela tem que estar em algum lugar. Então, se você somar as probabilidades de todos os pedacinhos do universo, essa soma tem que dar 100%, né? A partícula tem que estar em algum lugar. Que lugar é esse? De menos infinito até mais infinito.
Essa função, ela pode ser qualquer coisa mesmo, inclusive uma função complexa. Complexa é quando tem aquela raiz quadrada de -1, aquele izinho. Se você somar as contribuições desse psi, só que você vai pegar o módulo dele ao quadrado. O módulo de um número complexo ao quadrado dá um número real. Então a gente está integrando aqui um número real, pelo menos uma função real. O módulo ao quadrado, queridos, é esse cara que tem o significado de densidade de probabilidade, né? Se nós integrarmos isso em todo o espaço, de menos infinito a mais infinito, de acordo com a variável x, essa integral tem que dar 1. O que isso quer dizer? Que ela tem que estar em algum lugar. Se você quiser calcular a probabilidade, aí ficaremos como? Ó, probabilidade de encontrar a partícula em algum lugar vai ser a integral desse psi de x ao quadrado, neste dx, pegando aquele intervalinho que você quer. Por exemplo, de A até B. Não sei. É a probabilidade de encontrar a partícula entre A e B. Certo? Sempre o módulo ao quadrado. Se você integrar em todo espaço, essa integral dá 1. E essa integral 1, ela causa uma normalização. A gente consegue normalizar a função para valores que são mais fáceis de serem trabalhados. A descrição da probabilidade, queridos, ela tem um significado muito interessante aqui para nós. Perceba, para o estado fundamental, para a menor energia possível, a gente tem um módulo ao quadrado representando a probabilidade. Perceba que ele tem esse comportamento aqui gaussiano, mostrando que tem muito mais chance de encontrar a partícula no meio do que nas pontas, o que é bastante coerente com o formato que a corda está oscilando, certo? Perceba o harmônico número 2 aqui, o segundo harmônico. Você tem maior probabilidade de encontrar nesse pontinho aqui e maior probabilidade de encontrar nesse pontinho. Nesse ponto aqui no meio, perceba que a corda não está oscilando, é como se não tivesse probabilidade de você encontrar a partícula naquele lugar. Você está vendo aqui a probabilidade indo para zero? No terceiro harmônico, nós temos algo semelhante. Probabilidade iguais nesses pontos aqui, seja de máximo ou seja de mínimo. Nos pontos onde houver como se fosse uma interferência aqui destrutiva, né? Probabilidade sendo igual a zero. O que significa a integral dar 1? Se você calcular a área embaixo dessa curva, tem que dar 1. Se você somar as áreas desses dois picos, dá 1. Se você somar as áreas desses três picos, dá 1. A partícula tem que estar em algum lugar. E há uma dependência aqui da energia com relação ao número do estado ao quadrado, né? Você percebe que vai 1, 4, 9, 16 e 25. Mostrando que dependendo do nível, isso tem tudo a ver com as camadas eletrônicas, né? A gente está descrevendo átomos aqui, certo? Dependendo do nível de energia, você vai ter comportamentos diferentes das funções, mas é interessante como a energia depende do n ao quadrado. Então, quanto maior é o n, maior é a camada, mais excitado está o estado, a energia também aumenta com n ao quadrado. É uma dependência bem interessante que a gente consegue chegar, deduzir de outras equaçõezinhas aí, tá bom? Caminhando para o final aqui, queridos, do nosso mapinha, né? A gente tem aplicações, a gente tem alguns extras para falar, né? Queridos, quando a gente fala em aplicações, tudo que a gente tem de comportamento do mundo subatômico está baseado nas leis da mecânica quântica, do princípio da exclusão de Pauli, da incerteza de Heisenberg, da quantização da energia, da quantização de outras quantidades, do spin, do momento magnético. Olha, o que mais tem na mecânica quântica é coisa que se quantiza, é coisa que números vão multiplicando em relação a uma quantidade inicial. O que a gente tem hoje de eletrônica, queridos, que a gente conhece, é eletrônica de coisas muito pequenas, né? Quando você fala em circuitos que fazem as coisas que a gente tem hoje, em celulares, por exemplo, você está falando de um equipamento que é essencial para um funcionamento, que é o transistor. O transistor só funciona porque a gente tem um conhecimento muito legal de mecânica quântica. A parte da eletrônica, as aplicações que a gente tem isso, só acontecem pelo pleno conhecimento. Pleno talvez seja uma pretensão um pouco maior, né? Mas pelo bom conhecimento, pelo menos que a gente tem hoje, de como esses fenômenos quânticos ocorrem. A ponto da gente ter situações de emaranhamento, né, de estados quânticos que aparentemente se entrelaçam, o tunelamento, aquela probabilidade também associada
da partícula vencer a barreira de potencial sem ter energia suficiente. Tem gente teletransportando fótons por aí, né? Então, teletransporte de Star Trek pode não ser nenhum absurdo. A gente está nas partículas ainda, não estamos teletransportando uma pessoa inteira. Mas é impressionante a quantidade de mistérios que se abriram, alguns resolvidos, outros não, que a mecânica quântica trouxe para computadores, onde os computadores clássicos só resolvem as coisas em 0 e 1. Hoje você tem 0, 1, os dois juntos. A ideia sempre está associada a uma probabilidade. A palavra-chave da mecânica quântica é probabilidade. E aí vem a ideia do gato. Essa ideia de probabilidade, ela incomodou muita gente boa na época, inclusive Albert Einstein. Uma frase muito famosa que ele disse, talvez num dos encontros que eles tinham lá para tomar uma fantaúva, o que Einstein falou? Deus não joga dados com o universo. Ele não acreditava que, vamos dizer assim, a condução da natureza estava baseada em regras de probabilidade, como se fosse lançar um dado a uma moeda. E Schrödinger, conta-se a história, que tentou ilustrar essa ideia de probabilidades com um experimento ideológico, né? Um experimento fictício, que é a ideia do gatinho. O gatinho estaria preso em uma caixa, totalmente lacrada, fechada, e que inicialmente nessa caixa, quando você coloca o gatinho, lá dentro tinha, para simplificar a história, um frasquinho de veneno e um martelinho e um relógio. Em qualquer instante do universo, desde que o gato foi colocado lá dentro, marcando qualquer instante daquele relógio, o martelinho poderia ser acionado, quebrar o frasco de veneno e matar o gato. Se o gato fosse clássico, se o gato fosse uma partícula clássica, que não tivesse o tamanho que a mecânica quântica precisa para suas equações fazerem sentido, leis de Newton, basicamente, né? O gato clássico, nós diríamos que o estado dele é vivo ou morto. Ou é uma coisa ou é outra. Na mecânica quântica, não. Na mecânica quântica, este gato está vivo e morto ao mesmo tempo, porque há uma probabilidade. São estados quânticos que se entrelaçam, que se somam com probabilidades cuja soma dá 1, de tal forma que você consegue descrever, por exemplo, um copo que está meio cheio e meio vazio. Não cheio ou vazio, são coisas que caminham juntas. O fato é, queridos, que nós só descobriremos se o gato está vivo ou morto se a gente fizer o quê? Se nós abrirmos a caixa. Abrir a caixa para a mecânica quântica basicamente é fazer uma observação. Observar não é simplesmente virar e olhar, deixa eu ver o que está acontecendo. Observar para nós é fazer uma medida. Uma medida, um experimento na mecânica quântica. E aí a gente precisaria de um outro vídeo para comentar tudo isso. Isso aqui é só um gostinho, tudo bem? Na mecânica quântica, a observação colapsa a função de onda, é um dos postulados base da mecânica quântica. Aquele psi que a gente conhece, quando ele é medido, quando ele é observado através de um experimento, ele colapsa. Ou seja, nós alteramos o resultado de um experimento simplesmente por ele ser medido. E é por conta disso e tantas outras coisas que, à primeira vista, essa física ela causa tanto incômodo. Porque ela foge ao senso comum, ela não tem muitos parceiros clássicos, muitas coisas que se conectam com coisas que a gente consegue enxergar, e isso traz dificuldade de interpretação. Eu entendo isso. Não é porque eu estou estudando que eu sei tudo, longe disso, tem muita coisa para a gente aprender ainda. Mas o que a gente não pode é associar algo que está muito bem estruturado, matematicamente, e que funciona na prática dos fenômenos, da explicação e do avanço tecnológico que a gente tem hoje, que a gente não pode pegar isso e reduzir a uma questão esotérica, a uma questão de conexão com coisas muito, vamos dizer assim, diferentes de algo tangível e palpável. Não se deixe levar por pseudociência, por pessoas que se utilizam desse termo quântico na frente ou atrás de qualquer outra palavra e acham que está tudo bem. Caso você tenha alguma coisa para perguntar, tirar alguma dúvida, a gente pode fazer uma sequência de vídeos aqui, dependendo do interesse do pessoal. Mas comenta aqui. Não gostou? Critica, não tem nenhum problema. A gente está aqui para debater, para a gente conversar
ver o que você sabe, ver o que você tem curiosidade. Quem sabe a gente não monta uma série especial sobre uma linguagem um pouco mais simples de algumas coisas que são mais complicadas. A gente está aí para isso, tá bom? Queridos, espero que tenha feito sentido para você, que você tenha gostado. E eu espero que minha professora também, para a gente tirar uma notinha boa, tá certo? E quando a gente termina o vídeo, o meu cachorro participa lá fora, tá bom? Um beijo, um abraço, um aperto de mão, se cuidem. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.